Aleluia. Convido você a ficar de pé. Abrir a sua Bíblia. No livro do Evangelho segundo escreveu Isaías, Lucas, capítulo 19. E o versículo 28. Lucas 19, 28. Todos acharam? Amém. Lucas, Evangelho segundo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Pai, na Tua presença nós estamos nesta manhã deste dia, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, sabemos que esta manhã tem sido uma manhã de bênção, que Tu tens preparado para cada um dos Teus filhos que aqui estiveram. Senhor, eu te peço, fala conosco, Senhor amado, que possamos entender aquilo que Tu queres falar, Senhor, aos nossos corações, e que saiamos daqui transformados, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Desde já todo pensamento contrário, desde já, Senhor amado, tudo aquilo que venha roubar a atenção, seja levado cativo aos pés da cruz, Senhor. E que nesta manhã nosso coração venha ser uma terra fértil, Senhor, para a Tua palavra que será ministrada, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz? Amém. Amém. Pode tomar assento louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Hoje é um domingo especial. Eu quero convidar vocês que estão aí atrás, podem ir para frente. E Ramayana, vem para frente aqui. Tanto lugar. Amém. Mais passar, não? Mais para frente aqui. Lugar aqui para frente. Amém, Marcos. Aleluia. Hoje nós estamos basicamente quase uma semana para comemorar a Páscoa. A Páscoa foi instituída por Deus aos filhos de Israel no Egito. E aqui nós vemos uma parte tremenda que hoje é comemorado pelo alguns aí como o dia de Ramos, né? Domingo de Ramos. Mas aqui nesta manhã eu queria trazer a memória desta palavra aqui que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O domingo de Ramos não é o domingo de Ramos, é o domingo onde Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Aleluia. Mas pastor, ele entrou várias vezes. Tudo bem, eu sei que ele entrou várias vezes em Jerusalém, mas essa entrada aqui foi diferente. Essa entrada aqui basicamente foi a última entrada em Jerusalém, porque dali passou, ele foi para o Calvário, para o Gólgota. Interessante que ele estava vindo de Jericó antes de acontecer esse fato. Diz a Bíblia que ele foi a Jericó e lá operou dois milagres, dois grandes milagres. Quem sabe? Um foi o cego e o outro foi o que subiu na árvore. Quem foi? Zaqueu. Está escrito, se você virar a página, você vai contemplar isso aí. Ou seja, antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele foi para Jericó. E Jericó, ela está a cerca de 1.100 metros abaixo do nível do mar, cidade baixa. Só que agora Jesus entra, ele vai subir para Jerusalém. Mas enquanto ele foi a Jericó, ele foi fazer duas coisas importantes. Primeiro, ele foi ajudar um cego miserável chamado Bartimeu. Bartimeu estava ali, mendigando ali, com aquela capa. E ele teve o privilégio de ouvir falar que Jesus passava por Jericó. E nisso, quando ele ouviu, ele começou a gritar. E muitos disseram para ele, cala a boca, porque ele não vai te ouvir. Essa multidão tão grande aí, apertando ele, tirando a atenção dele, gritando. Mas ele sabia que Jesus, ele é de misericórdia. Ele tinha ouvido falar que ele tinha aberto os olhos de muitos.
E ele sabia que aquela caminhada de Jesus poderia ser a última oportunidade que ele teria. Então ele agarrou, como diz por aí, né, com unhas e dentes, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, Jesus. De repente aquela multidão tão grande para, porque Jesus parou. E Jesus disse assim: manda trazê-lo. E de repente chega lá, perto daquele cego, que não sabia nem onde Jesus estava, né, porque não tinha direção, e gritando, chega uma olhar: o mestre te chama. Diz a Bíblia que ele largou a capa, soltou tudo e saiu correndo para onde estava Jesus. E lá, quando chegou diante de Jesus, Jesus sempre pergunta, né? O que queres que eu te faça? Aleluia. E ele disse o quê? Que eu veja. E na mesma hora, diz a Bíblia que os olhos de Bartimeu foram abertos. E ele pôde contemplar a formosura do Senhor. Ou seja, ali foi um dos últimos milagres que Jesus estava terminando da sua jornada aqui na terra. Mas não ficou por aí não. Isso foi na entrada de Jericó. E na saída tinha um curioso. Interessante, né? Sempre tem um curioso. E esse curioso Zaqueu queria ver Jesus. Diz a Bíblia que ele fez o quê? Subiu uma figueira brava e ficou lá em cima, achando que Jesus não ia encontrá-lo, né? Um gritando, e o povo achando que Jesus não ia ouvi-lo, mas Jesus ouviu. O outro se escondeu, né, em cima daquela árvore ali, achando que Jesus não ia ver. E de repente, quando Jesus chega perto daquela árvore, embaixo daquela árvore, olha para cima. Zaqueu não esperava. Ele esperava tudo, creio eu, menos que Jesus fosse parar aonde ele estava e olhar assim: pode descer daí que eu te conheço. Aleluia, obrigado, né? Aleluia. E Zaqueu desceu. E ali foi abençoado pelo Senhor. Ali foi um ato tão constrangedor para os religiosos. Por quê? Porque conhecia quem era Zaqueu. Eles achavam que Zaqueu não merecia perdão, não merecia misericórdia. Mas Jesus, ele veio para os doentes. Ele veio trazer a misericórdia. E diz a Bíblia que depois dele fazer tudo isso, agora ele estava indo para o objetivo pelo qual ele veio a essa terra. Foi para morrer por mim e por você. Aleluia. Ali estava terminando. Creio que Jesus ele não estava com medo porque ele sabia, mas como um homem, ele estava sabendo o fim que estava próximo. Aleluia. E diz a Bíblia que Lucas escrevendo, aleluia, quando ele chegou perto, ele diz assim: e dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia. Aleluia. Sempre Jesus tem aleluia. Sempre ele tem uma saída. Sempre ele tem, aleluia, um meio pelo qual as necessidades venham ser supridas. E nós vemos aqui que ele precisava entrar em Jerusalém. Aleluia. Era a entrada triunfal. Os discípulos não sabiam o que estava para acontecer. E Jesus chega para 2 deles e diz assim: olha, você vai entrar na aldeia e você vai ver um jumentinho lá, preso. E quando você chegar lá, você tira aquele jumentinho e traz. E se alguém perguntar: por que você está fazendo isso? Você vai dizer: olha, o mestre precisa usar esse jumento. E o dono do jumento vai dizer: pode levar. E isso aconteceu. Aleluia. A gente vê que o poder de Deus é sempre muito mais além. Nós vemos que na Santa Ceia também, ele diz assim: olha, entra numa cidade e você vai ver um homem carregando o quê? Um cântaro. E você segue aquele homem. E quando ele entrar na casa, você vai ao dono da casa e diz assim: olha, o mestre quer saber aonde ele vai fazer a ceia com os seus discípulos. E ele vai mostrar para você o salão. Isso aconteceu. Jesus virou para Pedro e disse assim: olha, é lícito pagar o imposto? Perguntaram para Jesus. Aí Jesus pega uma moeda e diz assim:
De quem é essa infringe que está aqui? É de César. Então dá de César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Aí disse para Pedro: Pedro, vai lá no mar, lança a tua vara e tu vai pegar um peixe. E quando você abrir, dentro dele vai ter uma moeda. Paga o teu imposto e o meu. Tremendo, né? E aconteceu isso aqui também. Jesus disse: vai lá, traz um jumentinho. E trouxeram. Jesus ia entrar em Jerusalém no jumento. Aí você pergunta: mas por que, né? No jumento, assim, tão... Uma curiosidade interessante. Que quando um rei, ou uma autoridade, entra ou entrava a cavalo, ou seja, ele estava entrando na cidade, mostrando que ele era um senhor da guerra. Ele tinha autoridade de guerra. Mas quando ele entrava com um jumento, quando o rei entrava numa cidade montado num jumento, isso significava, sabe o quê? Não. Era o rei da paz. Aleluia. Era paz. Então Jesus entrou montado no jumento. Não foi no cavalo. Ele entrou no jumento. Ou seja, e quando trouxeram o jumentinho para ele, o que eles fizeram? Os discípulos tiraram as suas vestes e colocaram onde? Em cima do jumento, para que ele pudesse sentar confortável. Aleluia. Isso é tremendo. Isso são lições que nós aprendemos da vida de Jesus, da humildade. Isaías diz assim que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Diz que a Virgem daria um filho. E ele seria o quê? Príncipe da paz. E Jesus entrou, ele não entrou como juiz. Ele não entrou em Jerusalém como o Senhor da guerra. Não. Ele entrou como príncipe da paz. Humilde. Simples. Aleluia. E Jerusalém não percebeu isto. E diz a Bíblia que o povo que estava com ele, aleluia, o povo que estava com ele, começaram, sabe o quê? A colocar suas vestes. E começaram a cortar ramos de palmeiras, de palmas, e colocavam. E chegou um ponto que o Espírito Santo de Deus, naquele ato que ele estava entrando em Jerusalém, porque isto foi profetizado antes de acontecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Zacarias capítulo 9 e o verso 9. E nós vamos ver quando ele profetizou acerca dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Zacarias capítulo 9 e o verso 9. 9:9. Quem achou? Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Uau! Tremendo, né? Ou seja, no Velho Testamento já falava do que iria acontecer. E o povo conhecia a lei, mas não deu a devida atenção a isto que estava acontecendo. E diz a Bíblia que, e quando chegavam perto da cidade, perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar o quê? Louvores a Deus, em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. E diziam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz nos céus e glória nas alturas. Aleluia. Aquele momento foi um momento em que Jesus Cristo foi aclamado Rei pelo povo. Ao ponto que os sacerdotes disseram assim: olha, manda que os teus discípulos se calem. Aí Jesus vira assim: se esses se calarem, alguém? Até as pedras clamarão. As pedras. Tem boca, pedra? Se tinha ouvido para ouvir, deve ter boca para falar. É ou não é? Se você for lá no livro de Êxodo, Deus fala assim, ó, fala a rocha para dar água. Então tem ouvido. E se Jesus diz assim, ó, se esses se calarem, até as pedras, as rochas vão clamar, ou seja, tem boca. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus por isso? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Mas o povo não percebeu. Mas por que tudo isso? Porque era plano de Deus.
Era plano de Deus que Jesus subisse ao Calvário. Porque eles começaram a louvar. Eles reconheceram que os milagres que tinham acontecido. E se você for ler no livro de João, diz a Bíblia que isso aconteceu também. Sabe por quê? Porque quando ele saiu da casa de Lázaro, muitos dos judeus foram lá e viram as maravilhas e creram em Jesus. Então eles trouxeram Jesus e queriam que Jesus fosse o libertador para libertar o povo de Israel do jugo romano. Mas Jesus veio para libertar não só do jugo romano, mas muito mais do pecado e da morte. Aleluia. Do pecado e da morte. Foi isso que ele veio fazer. E o povo não entendeu isso. Ao ponto que, mais tarde, a mesma multidão que gritava Hosana, Hosana, ou seja, salve, salve, era aquela mesma multidão que estava dizendo o quê? Crucificam. A mesma multidão. E diz a Bíblia que quando Jesus chegou em frente de Jerusalém, porque quando você desce o Monte das Oliveiras, você já entra direto na cidade, você vê a cidade. Diz a Bíblia que ele chorou pela segunda vez. Ele chorou lá com Lázaro e chorou ali. Por quê? Porque ele contemplou o que iria acontecer com Jerusalém. Ele contemplou o que iria trazer aquela cidade. Diz a Bíblia que no ano 70 o general Tito, romano, entrou na cidade e acabou tudo, destruiu tudo. Diz a Bíblia que não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Porque eles não reconheceram. Porque eles não reconheceram. Aleluia. Mas o Senhor, Ele trouxe o quê? Ele veio trazer a paz. E o que nós podemos aprender com isso, pastor? Jesus entra em nossa vida. Como é que Ele entra na nossa vida? Ele entra como o príncipe da paz. A entrada de Jesus na nossa vida tem que ser uma entrada triunfante. Para que venha controlar todos os nossos erros. Tirar todos os nossos issues. Mudar a nossa vida. A entrada de Jesus em Jerusalém, talvez eles não deram devido valor, porque era um propósito de Deus para que aquilo acontecesse. Mas hoje, cada dia, Jesus entra na nossa vida triunfantemente, vencendo, aleluia, e nos ajudando a vencer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, aleluia. Aquilo que nós não podemos vencer, Ele entra. Ele entra, e quando Ele entra, Ele não entra como um general de guerra para destruir, mas Ele entra como o Rei da Paz, aleluia, o Shalom, aleluia, o Todo-Poderoso. Ele entra, Ele traz-nos a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não tem nem noção e procura, mas nós, eu e você, nós temos paz. Eu e você podemos colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu estás na minha vida triunfante. Tu estás na minha vida, aleluia, controlando tudo. Por isso que cada dia nós temos que chegar e lançar sobre Ele as nossas necessidades, o nosso fardo, o nosso jugo, que muitas vezes nós colocamos em nós mesmos. Eu vou levar assim, eu sou assim. Mas quando você chega diante dele e lança o jugo, o fardo, pode ter certeza que você vai usufruir da paz que o mundo não conhece. Aleluia. Que o mundo não conhece. Aleluia. E nós vemos também que o próprio salmista, lá no Salmo 118, quem poderia abrir comigo, por favor? Salmo 118. Salmo 118. Aleluia. A começar pelo 22. Que diz? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Aleluia. E essa pedra que eles rejeitaram? Jesus Cristo. Pode continuar, irmã? Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aleluia. Pode continuar? Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Continue, por favor. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera.
O 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Aleluia. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, aqui estava falando, sabe de quem? De Jesus Cristo. Quando estava entrando. Bendito é aquele que vem. Ele entrou em Jerusalém no nome do Senhor. Ele entrou em Jerusalém, aleluia, em nome do Senhor. E dali ele foi para onde? Ele foi para casa, para o templo. E sabia que quando ele chegou no templo, existia, sabe o quê? Não era um templo, era um mercado. Era um mercado. O templo virou um mercado. Os próprios sacerdotes, eles tinham bancas ali para vender animais. Casa de câmbio. Ou seja, se você chegasse e quisesse oferecer um cordeiro, uma pombinha, o que fosse, então já tinha lá para vender. E quando Jesus entrou, ele saiu derrubando tudo, pegou um chicote e saiu quebrando tudo. E disse que a casa de meu pai é casa o quê? De oração. De oração, aleluia. Então, a casa do Senhor é casa de oração. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós caminhamos firmado na rocha. Sabendo que o nosso Deus é um Deus poderoso. Sabendo que o que está escrito aqui nesta palavra é para nós. É para nós. E se nós vivermos o que está escrito aqui, você vai viver bem. Você vai usufruir do bem da terra. Você vai usufruir do melhor de Deus. Você vai usufruir daquilo que Deus fez para você. Aquilo que Deus tem planejado para você vai ser realizado. Mas a partir do momento que você começa a viver isso aqui, a deixar o eu. Jesus diz a Bíblia que ele foi obediente. Ele sendo igual a Deus, ele não quis ser maior do que Deus. Mas ele foi obediente. Obediente até a morte. E morte de cruz. Então, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, obediente ao mandado de Deus, pode ter certeza que você é filho. E é um filho obediente. E um filho obediente, ele recebe tudo aquilo que o pai tem. E muito mais. Porque o pai vai querer agradar o filho. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Nós que temos filhos, quando o filho faz uma coisa tão boa, o que é que você faz? Eu vou comprar isso para ele. Eu não ia dar, mas vou fazer um sacrifício e vou dar para ele. Só porque ele conseguiu uma nota alta. Só porque ele falou isso tão bonito. Ou seja, agora imagina Deus. Agora imagina Deus. Quando nós obedecemos a palavra dele. Quando nós colocamos no nosso coração e diz assim, Senhor, eu serei fiel. E Jesus obedeceu a palavra. Tudo o que estava escrito acerca dele, ele fez. Ele sabia que estava indo para Jerusalém, não era para um páreo. Era para morrer. Ao ponto que ele mesmo falou para os discípulos. E os discípulos não entenderam. Ele disse, olha, eu vou entrar em Jerusalém. Eu vou ser cuspido. Eu vou ser esbofeteado. Vocês vão me deixar sozinho aqui. Mas o Pai está comigo. Ou seja, tudo ele sabia. Sabia o caminho que estava proposto. Agora eu quero dizer para você que o caminho que Deus tem para você é um caminho de bênção. É um caminho de vitória. Trilha esse caminho com fé, com esperança. Não desista. Não olhe para trás. Não olhe para trás. O que para trás fica, ficou. Olha para frente. Olha para frente. As lutas e as dificuldades, elas vêm, mas você está acima delas. Sabe por quê? Porque nós estamos assentados com Cristo. Ele venceu. Ele venceu. Ele entrou em Jerusalém. Ele morreu. A multidão que aclamava, bendito aquele que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que gritou lá, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. E o céu disse assim, amém. Mas mal sabia ele que ali era uma profecia, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Aleluia. Mal eles sabiam que dizendo isso, eles estavam profetizando que o sangue dele, onde tem o sangue de Jesus sobre a sua vida? É o sangue que nos garante vitória. Aleluia. É o sangue que nos dá a liberdade e o direito, sabe de quê? De ser mais do que vencedor. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. É crer nela. Não olhe para a dificuldade, não. Olha para Jesus. A Bíblia diz assim, olhando para a dificuldade, autor e consumador da nossa fé, assim? Como é que é?
Olhando para Jesus. Desculpa. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que é fé? O que é fé? É o quê? É um firme fundamento. É um firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, você não precisa ver, você precisa esperar. Você está esperando? Amém. Você está esperando? Amém. Amém. Então, se você está esperando, a fé está lá dentro. Está crescendo. Aleluia. Está crescendo. E vai crescer. E vai chegar um ponto que você não vai segurar mais ela. Ela vai ter que sair. Aí você vai glorificar. Vai sair do nome de Deus. É assim que o crente vive, irmãos. É assim que o crente caminha. Glória a Deus. De vitória em vitória. Rumo ao céu. Não baixa a cabeça diante da dificuldade. Não baixa a cabeça diante dos problemas, do que nós ouvimos e vemos. Não. Nós temos um Senhor que peleja por nós. Nós temos um Deus, aleluia, que é tudo poderoso. Nós temos um Deus, irmãos, que mexe onde ninguém pode mexer. Aleluia. Nós temos um Deus que vai onde ninguém pode ir. É o nosso Deus. É o nosso Deus. É Ele que peleja por você. Aleluia. É Ele que peleja. Agora nós temos que estar com essa palavra guardada. Não é na estante, não. Não é na cabeceira. Não é aberta, não. Não deixa aberta lá, não. Ela tem que estar no nosso coração. Está no nosso coração. Porque quando vier o adversário, você tem a palavra, que é a espada, para falar. Eu sei que meu Deus é poderoso. Aleluia. Eu sei. Por quê? Porque a peleja, como disse Josafá, a peleja não é vossa. Não pense que a peleja é sua, não. Nessa peleja, disse Deus para o rei Josafá, quando ele estava assim, cercados de uma multidão de adversários, que parecia como gafanhotos, diz a Bíblia. Mas ele correu, sabe onde? Na casa de oração, na casa do Senhor. Aleluia. Ele foi na casa do Senhor, que é casa de oração. E diz a Bíblia que ele ora. E a oração dele é essa. Tu falaste, através do teu filho, que quando um necessitado viesse à tua casa, estrangeiro, peste, fome, viesse sobre a terra, nós viéssemos à tua casa. Eu quero dizer que você está na casa de Deus. Ele está aqui nesta manhã. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer que você está no lugar certo. Se você não está clamando, se você não está exercitando a sua fé nesta manhã de pedir, você está perdendo tempo. Não perca tempo, porque tempo é importante. O ditado diz que tempo é dinheiro. Tempo não volta mais. Então, se você está aqui nesta manhã, se você veio buscar algo, se você necessita de algo, você está no lugar certo. Agora, você está fazendo a coisa certa? Você está clamando? Eu não sei o que você pensa no seu coração. Eu não sei o que você necessita. Mas eu quero levar você à posição e ao lugar certo de dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso disso. Eu estou aqui porque eu quero ver a tua mão. Foi o que Josafá fez. Diz a Bíblia que ele foi na casa do Senhor e orou. Diz a Bíblia que Deus disse assim: olha, esta peleja, Josafá, não é sua. Você não vai precisar pelejar. Você não vai precisar lutar. Porque essa peleja é minha. Aleluia. Eu quero dizer que a sua luta não é sua. Jesus já levou na cruz do Calvário. Jesus já cravou toda a sentença de acusação. Ele levou todas as dores, todas as enfermidades. Ele já levou. Josafá não tinha. Josafá tinha que confiar que Deus ia fazer. Mas você tem Jesus que pagou um alto preço por você. Aleluia. Para te dar assim, olha, você tem um cheque branco. Quanto você quer? O que você quer? Está aqui. O cheque está em branco. Agora nós temos que estar, sabe o quê? Ligado. Em comunhão. Porque ele diz assim: e tudo quanto pedires. A Bíblia que diz, Jesus falando, lá em João capítulo 15, e tudo quanto pedires ao Pai. Mas para você pedir, você tem que estar ligado. Para você pedir, você tem que estar enxertado na oliveira. Para você pedir, você tem que estar conectado. Porque senão você não vai conseguir. Você não consegue ouvir uma rádio se não estiver sintonizado na estação. Então você está sintonizado. Você está na casa do Pai nesta manhã. Aleluia. Aleluia. E faça como fez Josafá. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso de um milagre. E o milagre vai chegar para você. Amém. Para que o nome do Senhor, irmãos, seja glorificado.
Vamos ficar de pé. Aleluia.